Salmo 85. Assunto e ocasião é a oração de um patriota por seu país assolado, em que ele suplica ao Senhor por suas antigas misericórdias e por fé antevê dias mais radiantes. Cremos que Davi o tem escrito, mas muitos questionam essa alegação. Certos intérpretes parecem ressentir a autoria do salmista Davi em qualquer um dos salmos e remetem às sagradas canções, em sua grande maioria, dos tempos de Ezequias, Josias, do cativeiro e dos Macabeus. É notável que, como regra, quanto mais cético é o escritor, mais determinado é a excluir Davi, enquanto os comentaristas puramente evangélicos estão, em sua maioria, satisfeitos em deixar o poeta real na cadeira de autoria. Versículo 2. Perdoaste a iniquidade de teu povo muito e muito frequentemente. Ele agiu desta forma. Pausar para perdoar até mesmo quando a sua espada estava à mostra para punir. Quem é o Deus perdoador como o Senhor, ó Jeová? Quem é tão tardio em irar-se, tão pronto para perdoar? Todo aquele que crê em Jesus usufrui da bênção do pecado perdoado e deveria considerar esta dádiva inestimável como garantia de todas as outras misericórdias necessárias. Charles Haddon Spurgeon. O Senhor carregou ou levou sobre si a iniquidade. Uma alusão à cerimônia da expiação. Adam Clarke. Encobriste os seus pecados todos. Quando diz que Deus cobre pecados, assim ele faz, não como alguém cobre uma ferida com um curativo e desse modo simplesmente escondendo-a, mas ele o cobre com um curativo que cura efetivamente e o remove por completo. Robert Bellarmine. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. A conversão é a alvorada da salvação. Voltar um coração a Deus é tão difícil quanto fazer o mundo girar sobre seu próprio eixo. Versículo 5. Estarás para sempre irado contra nós. Que os nossos inimigos estejam sempre irados é natural, mas o Senhor, ó Deus, estará sempre indignado conosco. Cada palavra é um argumento. Quando os homens estão em dificuldades, eles nunca desperdiçam palavras. Versículo 6. Para que em ti se regozije o teu povo. Um avivamento genuíno, sem alegria no Senhor, é tão impossível quanto a primavera sem flores ou o alvorecer sem luz. Se em nossa alma ou no coração dos outros vemos alguma decadência, faz-se bem necessário fazer uso desta oração, e se por outro lado estamos desfrutando de visitação do Espírito e do orvalho da graça, abundemos em santa alegria e façamos de nosso constante deleite o alegrar-nos em Deus. Charles Haddon Spurgeon. Bernard, em seu 15º sermão sobre cânticos, diz: Jesus é mel nos lábios, melodia nos ouvidos, alegria no coração. Alguém entre nós está triste? Deixe que Jesus entre no coração e dali flua até o semblante e veja que diante do crescente resplandecer de seu nome, toda a nuvem se dispersa e a serenidade retorna. Origem, em seu 10º esquema homilético sobre Gênesis, faz a reflexão de que Abraão alegrou-se não nas coisas presentes, nem nas riquezas das palavras, nem nos feitos da época. Mas você deseja saber de onde ele extraiu sua alegria? Ouça o Senhor falando aos judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o
e regozijou-se. João 8,56. Suas alegrias amontoaram-se de esperança. Leblanc. Verdadeiramente, o pecado mata. Os homens estão mortos em delitos, pecados, mortos na lei, mortos em suas afeições, mortos na perda da comunhão acolhedora com Deus. A maior heresia prática de cada era é, provavelmente, uma ideia rebaixada de nossa condição de invalidez sob a culpa e domínio do pecado. Enquanto isto imperar, seremos tardios no clamor por avivamento ou vivificação. Os pecadores e as igrejas precisam de vivificação pelo Espírito Santo. William S. Plumer. Versículo 8. Escutarei. O olho, como simples órgão do sentido, deve ceder lugar ao ouvido. Portanto, é engenhosamente observado que nosso Salvador ordena a retirada da mão, pé e olho que agem ofensivamente. Marcos 9, do versículo 43 ao 47. Contudo, nunca falou do ouvido. Se sua mão, o seu pé ou o seu olho o fazem transgredir, livre-se deles. Mas não se separe de seu ouvido, pois esse é um órgão onde se origina a salvação de sua alma. Como Cristo diz ali, um homem pode entrar aleijado no céu, como Mefibosete, cego dos olhos como Barzilai, tendo as mãos mutiladas como o homem no Evangelho, cuja mão secou, mas não havendo um ouvido para ouvir sobre os caminhos, não haverá pés com os quais entrar no céu. Bernard faz essa descrição de um homem de um bom ouvido. Aquele que ouve o que é ensinado, compreende sabiamente o que ouve e pratica obedientemente o que compreende. Oh, dê-me tal ouvido e nele pendurarei as joias de ouro, ornamentos de louvor. Thomas Adams. E que jamais caiam em insensatez. Apóstatas deveriam estudar este versículo com cuidado escrupuloso. Ele os consolará e ainda assim os alertará. Os trará de volta à sua aliança e ao mesmo tempo os inspirará com temor sadio de que possam se afastar ainda mais. Cair novamente em insensatez é pior do que ser insensato uma única vez sem transformação. Isto prova dolo e obstinação e envolve a alma em pecado multiplicado. Não há tolo como o homem que deseja ser tolo, custe-lhe o que custar. Versículo 9. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Para os pecadores que procuram a salvação, ela está próxima. Certamente está muito próxima daqueles que dela desfrutaram e perderam seu deleite por sua insensatez. Eles precisam apenas voltar-se para o Senhor e dela desfrutarão novamente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Deus é tão verdadeiro como se tivesse cumprido todas as letras de cada uma de suas ameaças. Tão justo como se nunca tivesse declarado paz à consciência de um pecador. Seu amor reluz adiante em esplendor inalterado, mas nenhuma outra de suas características constantemente benditas é por isso eclipsada. É o costume de pensadores modernos divertir-se com esta representação do resultado da propiciação substitutiva de Nosso Senhor. Mas tivesse eles em algum momento se colocado na posição em que sentissem o peso do pecado sobre uma consciência espiritualmente desperta, deixariam seu escárnio vão. A doutrina deles sobre a propiciação foi bem descrita pelo Dr. Duncan como a admissão que o Senhor Jesus Cristo fez uma ou outra coisa, que de alguma forma ou outra estava de certo modo ou outro conectado à salvação do homem.
E isto é o que escolheram como substituto para a substituição. Nossos fatos são infinitamente superiores aos sonhos deles e, contudo, eles zombam. É simplesmente natural que os homens naturais assim o façam. Não podemos esperar que animais invistam profundamente em descobertas da ciência. Tampouco podemos esperar ver homens não espirituais estimar corretamente a solução para problemas espirituais. Estes estão muito acima de sua visão e fora do alcance dela. Enquanto isso, aqueles que se regozijam na grande reconciliação, que continuem a maravilhar-se e adorar Charles Haddon Spurgeon. Estes 4 atributos divinos apartaram-se na queda de Adão e encontraram-se novamente no nascimento de Cristo. George Warner. Foi bom para José ter se tornado prisioneiro. Bom para Naamã que ele tenha sido leproso. Bom para Bartimeu que ele tenha sido cego, e bom para Davi ter passado pela tribulação. Bradford agradeceu mais a Deus por sua prisão do que por qualquer sala de estar ou prazer. Todas as coisas contribuem para o melhor no caso do fiel, e assim encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. John Boyce. Versículo 11. Dos céus a justiça baixa o seu olhar, como se abrisse as janelas e se curvasse para olhar os penitentes, a quem não poderia ter de olhar antes sem indignação que lhes teria sido fatal. Esta é uma cena maravilhosa. A terra produzindo flores de verdade, o céu brilhando com estrelas de santidade, as esferas ecoando uma às outras ou sendo espelhos de sua beleza. A terra, atapetada de verdade, é com um dosel de justiça, será uma amostra do céu. Quando Deus baixa o olhar em graça, o homem envia seu coração para o alto em obediência. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12. Foi algumas vezes contestado que a doutrina cristã do milênio não pode ser verdadeira, pois a terra não poderia suportar o fervilhar de milhões que naturalmente nela se encontrariam se guerras e vícios deixassem de dissipar sua população. Mas omitindo outras respostas pertinentes que foram dadas, encontramos aqui uma que cobre toda a base: a nossa terra produzirá o seu fruto, agora e naquele tempo. A época era incomumente propícia e temos uma amostra do que Deus pode fazer quando assim decide. Ele pode, sem milagre algum, fazer a terra muitas vezes mais frutífera do que jamais fora. William S. Plumer. Versículo 13. Nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Almeida, Revista e Corrigida. É relatado na história da Boêmia que São Venceslau, seu rei, em certa noite de inverno, fazendo suas devoções em uma remota igreja, pés descalços na neve, de agudez inigualável e gelo afiado, seu servo, Podvin, que esperava pela piedade de seu mestre e esforçava-se para emular suas afeições, começou a desmaiar pela violência da neve e do frio, até que o rei ordenou que ele o seguisse e colocasse os seus pés nas mesmas pegadas que os pés do rei marcavam para ele. Assim fez o servo e, ou imaginou ter sido curado, ou encontrou uma cura, pois seguia seu príncipe, auxiliado a ir adiante com humilhação e zelo, por imitação pelos passos já dado por ele na neve. Da mesma forma faz o bendito Jesus, pois, considerando que nosso caminho é conturbado, obscuro, repleto de oposição e perigo, suscetível de enganos e capaz de amedrontar nossas atividades, ele nos ordena a observar seus passos e a pisar onde seus pés se colocaram. Ele não somente nos convida a vir adiante com o argumento do seu exemplo, mas já pisoteou muito da dificuldade e deixou o caminho mais leve e adequado para nossos pés. Pois Jesus conhece nossas enfermidades e ele próprio sentiu estas experiências em todas as coisas, exceto nas proximidades do pecado, e, portanto,
proporcionou um caminho, uma trajetória para nossas forças e capacidades, e como Jacó marchou suavemente em igualdade às crianças e ao gado, para nos entreter nos consolos de sua companhia, e na influência de um guia perpétuo, Jeremiah Taylor.